Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje o tema da aula é qual foi a virada de chave que me fez escolher trabalhar com arquitetura para os Estados Unidos. Hoje eu tenho dois compromissos com você. Um é garantir que a sua cabeça exploda, você não vai sair daqui a mesma pessoa que você está entrando. O segundo compromisso é ir direto ao ponto, sem enrolação, sem encher linguiça. Mas para isso eu gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal, curte, compartilha, comenta, vai ser um prazer responder os seus comentários, responder as suas dúvidas e para que o YouTube consiga distribuir para o máximo de profissionais possível para que essas informações alcancem o maior número de pessoas possível. Combinado? Vamos lá! Vitória tem sabor de comida japonesa. Eu tenho certeza que para você, em algum momento da sua vida, quando você teve alguma pequena vitória, ela te trouxe algum sabor. Para mim, o sabor da minha vitória é comida japonesa. Você vai entender mais pra frente o porquê disso. Bom, eu me chamo Juliana Pupim, eu sou arquiteta no Brasil, trabalho nos Estados Unidos remotamente, moro no Brasil, trabalho há quase 3 anos para uma empresa da Flórida. Eu sou criadora do programa Seja Arquiteto na América e da comunidade mais forte de arquitetos que projetam para os Estados Unidos. Também sou pioneira ensinando o projeto americano no Brasil. Eu não vou dizer para você que eu não fui feliz trabalhando com arquitetura no Brasil. Eu fui feliz. Fui muito feliz por um tempo. O problema do Brasil é a instabilidade. A instabilidade, ela me fez desistir de ser arquiteta. Por quê? Você há de convir que um mês você fecha um projeto bacana, você vai e recebe R$7.000. Você passa um mês, 2 meses sem receber, o projeto já acabou, você não conseguiu fechar outro projeto. Então, numa média anual, eu cheguei a ganhar R$1.500 por mês. Tinha meses que eu ganhava mais, tinha meses que eu ganhava menos, mas aí você que está me conhecendo agora, você vai me dizer, pode pensar, com certeza ela é uma herdeira, porque você me vê hoje, né, quem vê o meu Instagram hoje pensa, nossa, a Juliana é super bem sucedida, a Juliana com certeza herdou, teve influência, e aí que tá, eu não tive influência, e eu não sou herdeira. A única coisa que eu herdei foi uma dívida muito grande de um sócio que eu me tornei sócio de uma empresa, porque no Brasil você não contrata um arquiteto, você transforma esse arquiteto em um funcionário, não, um sócio. Você não contrata ele como funcionário, como CLT, isso é raro, né? Por causa de questões de impostos e tudo mais. Então, eu herdei uma dívida astronômica desse meu sócio, que fez um financiamento, pegou um empréstimo e desapareceu, e a dívida sobrou para mim, e eu ainda tive que lidar com a justiça para resolver esse problema de uma dívida que não era minha, eu só era sócia da empresa. Então, tudo isso, toda essa instabilidade me fez desistir. E em 2018, eu cheguei a abrir uma agência de intercâmbio e viagem com os meus irmãos, e adivinha o final da história, nós ficamos abertos até essa avalanche pegar a gente, que foi a pandemia. Foi impensável, foi uma coisa que saiu do nosso controle, né, do controle mundial de todo mundo, e eu quebrei. Eu quebrei como arquiteta, eu quebrei como agente de turismo, como empresária, eu quebrei de várias formas diferentes, até ficar completamente desesperada. Em 2021, eu tinha a agência fechada, tinha uma série de cancelamentos de todas as viagens dos clientes antigos, então eu fiquei desesperada, eu fiquei perdida, eu já tinha 2 filhas em 2021, e eu não só não tinha dinheiro, como eu tinha dívidas da agência de intercâmbio. Então foi um período que eu estava topando tudo, até fazer palha italiana para vender, eu ficava fazendo conta em casa para ver se compensava, qual era a margem de lucro se eu fizesse uma palha italiana, se eu conseguiria R$100. Até o dia que, conversando com meu irmão e tentando buscar uma alternativa e trabalhar com vendas de alguma forma, ele me falou que uma conhecida dele, na época eu não conhecia ela, trabalhava com projeto de arquitetura para os Estados Unidos. Eu falei, gente, mas como assim?
Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu não sabia nem que essa possibilidade existia de um arquiteto brasileiro fazer projeto remotamente. Eu sabia que nos Estados Unidos sim, né? Mas aí tinha que validar diploma, eu achava que tinha toda aquela burocracia. Mas ele falou que não. Ele falou, não, mas ela trabalha aqui, ela mora aqui na nossa cidade. Aí eu falei, nossa, eu quero isso. É isso que eu quero pra mim. E foi assim, ó, um estalo, foi como uma luz. Eu entendi que era esse o caminho para me livrar de todo aquele desespero e aquela desesperança que eu tava. Só que nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Existiu sim um ponto de virada de chave e eu consegui o meu emprego. Eu consegui, eu estou nele há quase 3 anos na mesma empresa, trabalhando, fazendo projeto de arquitetura para uma empresa da Flórida e moro no Brasil. Só que eu consegui esse emprego sem ter nenhuma experiência, sem nunca ter visto um projeto de arquitetura americano antes. Eu não tinha a menor ideia de onde eu estava me metendo. Tanto que eu tive, assim, o processo de adaptação depois que eu entrei na empresa foi super longo. Eu fiquei entre 3, 4 meses com muita dor de cabeça diariamente. Eu tinha muita dificuldade para dormir, porque era muita informação, era uma enxurrada de informação em inglês, informação técnica, uma formatação e representação de projeto que eu nunca tinha visto antes. Então aquilo para mim foi maçante. E a gente ainda estava, né, recém saindo da pandemia, ainda estava num momento de transição. Então não foi tão fácil quanto parece. Só que o que me salvou foi o fundo do poço. Foi não ter alternativa, foi estar tão desesperada que eu me vi numa situação de ser obrigada a fazer dar certo. Eu não tinha opção. Eu tinha que fazer dessa opção, dessa oportunidade, a oportunidade da minha vida. Era o resgate do fundo do poço. E o que acontece quando você tem plano A e plano B? Você já pensou nisso? Quando você tem 2 planos na sua vida, quando você tem opção na sua vida, o que acontece? Não ter opção, eu não tinha o plano B. Foi o que me fez partir com tudo. Sabe, assim, ó, eu fui para cima pro tudo ou nada. Era questão de vida ou morte para mim. Eu fui obrigada a dar o meu melhor, porque senão eu voltaria para a estaca zero, que eu não queria mais, né? Eu estava cansada, eu estava muito cansada. E eu dei um basta. Eu falei para mim mesma, com essa oportunidade, chega de catar moeda. Chega de ir ao supermercado e ter que escolher isso ou aquilo. Eu tinha que escolher qual carne eu compraria, porque eu não podia escolher todas as carnes, ou eu não poderia escolher a carne que eu gostaria. Eu tinha que escolher ou isso ou aquilo. E eu já tinha 2 filhas, então imagina como é difícil você, como mãe ou como pai, ir para o supermercado e ter que escolher o que comprar e não satisfazer as vontades das suas filhas. Não, minha filha, esse biscoito aqui é o que dá. Não é o que ela quer, é o que dá. Imagina você explicar isso para uma criança. É muito difícil, é muito doído, porque são questões básicas, né, de sobrevivência. É a alimentação, é a saúde, e quando a gente não tem como prover isso, não só para a gente, mas para a nossa família, e a minha renda fazia parte, faz até hoje parte do complemento da minha família, isso me doía demais. E eu tinha vontade de comer as coisas, mas essa vontade, ela ficava presa dentro de mim. Eu nem manifestava essa vontade. Por quê? Porque quando você é adulto, você engole seco, né? Você tem prioridade. A prioridade eram as minhas filhas. Era dar alimento para elas e não para mim. Então, para mim, quando eu disse lá no começo que Vitória tem sabor de comida japonesa, é por isso. Quando eu estava na pandemia e até antes, durante ainda os meus desesperos da agência de intercâmbio, que a gente estava desenvolvendo ali, construindo o mercado, você como empreendedor recém, né, que acabou de abrir uma loja, uma agência, você não tira você tira uma receita alta, você tira o mínimo. E eu tinha muita vontade de comer comida japonesa.
Eu tinha muita vontade, mas a comida japonesa ela é uma comida cara. Então, eu simplesmente ficava na vontade. Era uma coisa que eu nem expressava, eu nem verbalizava, eu nem falava isso pro meu marido. Se bobear, ele nem sabe, ele tá sabendo, vai descobrir isso hoje. Mas a comida japonesa, pra mim, eu amo. Só que eu não podia. Ela era cara. E eu fiquei anos com vontade de comer comida japonesa. E eu não comprava, porque ela era cara. E quando eu conquistei esse emprego, quando eu consegui essa vaga de emprego nos Estados Unidos, adivinha você, a primeira comida que eu pedi, que nem foi num restaurante, foi no iFood, foi a comida japonesa. A comida para mim, ela tinha um valor, um sentimento, um valor afetivo, uma conquista, um sabor de vitória. Porque eu fiquei muito tempo desejando aquela comida e eu não podia. Então, eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui assistindo agora, essa aula, tem o próprio sabor da vitória. E até um ponto relevante, isso que é uma coisa que eu levo para a minha vida desde então, é que cada pequena vitória, cada um passinho que eu dou, que eu vou construindo um pouquinho a mais e que eu vou me recuperando, me reestruturando e vou alcançando os meus objetivos, eu comemoro com pequenas vitórias, eu celebro cada pequena vitória dessa. Muitas delas com comida japonesa. Muitas delas com comida japonesa, porque é o gosto para mim de que eu cheguei lá. Então, quando você não tem opção, você faz o quê? Você se obriga a fazer dar certo. E quando você tem opção, por exemplo, de fazer exercício, de alimentar bem, de estudar, dentro do seu relacionamento, quando você tem plano A e plano B, quando você tem opção, qual é a opção de exercício? Eu tenho opção de dormir um pouco mais, ou eu posso fazer exercício de manhã, ou eu posso fazer exercício de noite, mesmo estando cansada depois do trabalho, é a hora que eu posso, eu vou lá e faço. Mas se você tem opção de fazer uma outra coisa, pode ser que você deixe de fazer o exercício. Se você não entende que fazer um exercício é obrigação, que é uma obrigatoriedade na sua vida, pode ser que você deixe de fazer. Eu só me obriguei a fazer exercício diariamente quando o meu cardiologista virou para mim e falou: Juliana, você já vai fazer 40 anos, que foi agora recentemente, você vai fazer 40 anos e o seu colesterol está alto, você vai ter que tomar remédio para colesterol. E eu falei: não, doutor, eu não quero tomar remédio para colesterol porque eu sei que a partir do momento que eu começar a tomar, eu não vou conseguir parar mais, porque esse remédio, o corpo acostuma, né, com aquele controle. Aí ele falou: então você vai ter que fazer exercício todos os dias da sua vida de agora em diante. Aí eu falei: tudo bem. Se isso é a opção que me resta, esse é o meu plano A. Se eu não quero tomar remédio o resto da minha vida, eu vou ter que fazer exercício todos os dias. Então eu vou lá e faço. Então pode chover, pode fazer sol, posso estar de TPM, porque mulher sofre ao longo do mês aí as alterações hormonais, tem dia que a gente está com muita energia, tem dia que a gente não está com nenhuma energia, e eu vou lá e faço, porque eu não tenho opção. Eu coloquei na minha cabeça, eu entendi que não era mais uma opção. E para tudo, se o seu relacionamento, se você tem opção de se separar, por exemplo, ou de terminar um relacionamento, talvez você não dê o seu melhor. Você não concorda? Se separar, eu sou casada, se me separar não é uma opção, eu não quero, me separar, eu não quero ter um divórcio na minha vida, eu vou fazer dar certo. Eu vou procurar solução para os problemas do dia a dia, do meu casamento. Eu vou, ao invés de focar nos problemas, eu vou focar nas soluções e vou tentar consertar sempre. Eu vou tentar o meu melhor, porque eu não tenho opção, me separar não é uma opção. Eu tenho obrigação de fazer dar certo. E a lista segue. E eu vou te contar agora um caso que aconteceu com a gente recentemente. Nós fizemos uma viagem em família, eu, meu marido e minhas 2 filhas, com alguns outros amigos que também tinham criança. E a gente estávamos todo mundo numa casa só. E a gente resolveu fazer uma trilha, uma pequena trilha com as crianças. Essa trilha começava do alto, de onde a gente estava, ela descia um morro, caminhava um pouco na horizontal quando chegava lá embaixo, depois a gente tinha que voltar pelo mesmo caminho e subir o morro de novo. O que aconteceu?
A gente foi descendo, todo mundo muito feliz, né? Para descer tudo ajuda, todo santo ajuda. E as crianças estavam na maior felicidade. Quando a gente chegou lá embaixo, a minha filha mais velha de 7 anos virou para mim e falou assim: mamãe, é só isso? Muito fácil. Eu falei: ah, minha filha, que bom que é muito fácil. A gente continuou. Quando a gente começou a voltar, antes de começar a subir o morro, passou um carro de um conhecido e ofereceu carona. Até então, todas as crianças estavam muito felizes. E todo mundo brincando, mexendo com os animais, com os bichos, passarinho, borboleta. Quando veio o carro e ofereceu a carona, as crianças simplesmente mudaram a mentalidade delas. Aquela trilha passou a ser muito difícil, porque elas passaram a ter opção de um caminho mais fácil, que era subir de carro. Isso, eu não deixei a minha filha subir de carro. Meu marido, inclusive, brigou comigo: deixa, isso aqui, ela vai subir reclamando. E eu falei: que reclame. Porque se ela entender que no primeiro obstáculo, que na primeira dificuldade, que no primeiro suor, ela quiser pegar o caminho mais curto, que ela quiser pegar esse caminho mais rápido, ela quiser um atalho, ela vai acostumar o cérebro dela a desistir sempre. Porque na ida, ela já tinha se programado mentalmente de que ela teria que voltar, porque era essa a opção que ela tinha. Ela já sabia que ela ia ter que voltar a pé subindo o morro. Quando apareceu o carro, ela quis desistir, lógico. O nosso cérebro sempre vai procurar o caminho mais rápido, mais curto, para tudo na nossa vida. Então, trabalhar a nossa mentalidade, ela é importantíssima. E foi exatamente isso que me fez entender de que eu não tinha opção. Quando eu entendi que a minha mentalidade era o que definiria o meu caminho, o meu sucesso, que seria o que me obrigaria a fazer dar certo, tudo mudou. Essa foi a grande virada de chave da minha vida. Até então, desde então, na verdade, né? Tudo na minha vida, a partir desse momento, mudou quando eu entendi isso. Então, a primeira grande lição para transformar a sua vida hoje é você entender isso. Parar de achar que você tem opção. Coloque na sua cabeça, de uma vez por todas, que quando você decidir alguma coisa, você não vai desistir até você chegar lá. Você só vai chegar lá se você não desistir. Com medo, sem medo, com ansiedade, com insegurança, com dúvida, tudo isso vai surgir no meio do caminho. Vários atalhos vão surgir no meio do caminho, que podem tentar te fazer desistir. Não existe caminho rápido e curto para um objetivo grande, para uma grande conquista. Isso não existe. Então, coloque isso na sua cabeça. É aqui que eu quero que a sua cabeça exploda. Espero que nesse momento já esteja explodindo. Entenda a sua decisão como uma obrigatoriedade na sua vida. E sendo assim, você vai lá e faz o que tem que ser feito, porque tem que ser feito, porque você é adulto, assume as suas responsabilidades e as consequências sobre a sua vida. Só depende de você. Foi exatamente essa a minha virada de chave. Eu decidi que eu ia trabalhar para os Estados Unidos com arquitetura e esse era o meu plano A. E eu não parei até conseguir. Mas aí você vai me dizer: ah, Juliana, mas para você foi fácil. Alguém te indicou. É verdade, eu não vou mentir para você. Os meus alunos do programa Seja Arquitetos na América, eles sabem disso. Network abre portas. É o network que te ajuda, te impulsiona e que te coloca no lugar certo na hora certa. Mas network é troca. Network é dar e receber. Se você souber construir um network forte e estratégico, você também vai criar espaço para boas oportunidades na sua vida. Porém, não pense você que eu consegui o meu emprego sem passar por um processo seletivo. Foi uma indicação? Foi.
O network me abriu portas. Foi aquela conhecida do meu irmão, que eu nem sabia quem era, que me indicou para a vaga. Porém, eu passei por um processo seletivo. Eu não fui a única a ser entrevistada. Inclusive, eu já falei, eu não tinha experiência alguma. Eu não tinha a menor ideia como era projeto de arquitetura nos Estados Unidos. Menor ideia. E na entrevista, o meu segredo, eu vou te contar o meu segredo agora. Na entrevista, juro pra você, eu tinha confiança, postura, vocabulário e um posicionamento como se eu fosse a Zaha Hadid. Como se eu fosse a melhor arquiteta do mundo. E isso fez toda a diferença. Foi isso que me fez estar e chegar aonde eu estou hoje. E eu disse exatamente o que qualquer chefe, qualquer dono de empresa gostaria de ouvir. Isso no telefone e na entrevista, né? Depois de ter passado pelo processo seletivo, cheguei na entrevista e falei para o meu chefe, que hoje é meu chefe, tudo que ele gostaria de ouvir de uma pessoa. Porém, eu não vou te contar isso hoje. Nos vemos na próxima aula, onde eu vou te contar esse segredo e eu vou te contar mais sobre como se posicionar, como eu me posicionaria se estivesse começando hoje. Te vejo na próxima segunda-feira, ao meio-dia. Até mais!